Amém? Que Deus possa, cada momento, estar renascendo, possa estar nascendo de novo, e assim fazendo fluir o seu espírito de vida em nós. Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhas de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento sopra ou assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai Santo e maravilhoso Deus, neste momento, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, para sentir o Teu toque, para perceber, Senhor, a Tua grandiosidade e o Teu amor, e como o Senhor opera nas vidas e alcançou várias pessoas, homens e mulheres. Hoje nós estamos aqui, Pai, porque fomos alcançados pela Tua palavra, pela Tua vontade. Nos ensina, Senhor, nesta noite, aquilo que o Senhor deseja ministrar, aquilo que o Senhor deseja preparar em nossos corações, para que possamos sair daqui, meu Pai, com um novo nascimento vindo do Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Amém. Esse texto maravilhoso, meus irmãos, é uma passagem que, assim, certo ponto, ela remonta nossos dias atuais. E quando eu digo remonta os nossos dias atuais, nós encontramos e vivemos numa conjuntura onde as pessoas têm dificuldade para entender o propósito de Deus em sua vida. A gente vê os milagres, a gente vê as curas, a gente vê tantas coisas acontecendo, e muitas vezes pedimos e suplicamos para Deus, e Deus nos concede as respostas daquilo que nós pedimos e Ele nos dá. Muitas vezes na aflição das nossas dores, e no nosso sofrimento, e nas nossas angústias, nós clamamos a Deus, pactuamos com Deus, estabelecemos um pacto e conversamos com Ele e dizemos: Senhor, atende a necessidade do teu servo, faz isso na vida do teu filho. E eu tenho
assim, compartilhar com vocês. Eu tenho uma irmã, e a caçula, e interessante assim, ela é jovem, e ela está com uma dessas doenças assim que a gente, quando ataca a pessoa, né? Você já sabe, né? Que é doença assim que muitas vezes as pessoas não gostam nem de dizer o nome, né? E Deus permitiu que ela tivesse, ela fez uma cirurgia, fez tudo. E uma das coisas que eu tenho dito para ela é exatamente, ó, te apega a Deus, te encosta no Senhor, reconhece o seu senhorio e o teu poder. E sabe, muitas vezes nós passamos por isso quando um filho fica doente. Eu, por exemplo, aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida, e minha esposa. Nós temos basicamente aí o mesmo período de conversão, fomos batizados juntos no mesmo dia. Tudo aconteceu comigo e com minha esposa basicamente juntos. Aceitamos o Senhor Jesus Cristo, se não foi quase no mesmo dia, mas foi parecido. O pacto que nós fizemos com Deus foi um pacto estabelecido nós dois. Interessante, não foi um pacto que eu cheguei para Deus e disse, eu vou fazer um pacto assim. Não, o pacto que eu fiz com Deus foi juntamente com a minha esposa. E eu cheguei para ela e disse, filha, vamos embora fazer isso bem aqui. E ela disse, vamos fazer. Tem um netinho que estava aqui domingo, hoje não pôde vir. E a mãe, hoje eu tenho esse neto, mas a minha filha, a Winnie, ela devia, deixa eu ver se tem alguém aqui do tamanhozinho dela. Não sei ali, acho que nenhum desses dois tem a idade que a Winnie tinha quando era criança. Ela era um pouquinho mais velha, ela deveria ter o quê? 1 ano e meio, 2 anos por aí. E deu uma bactéria na minha filha, e que, de fato, essa bactéria atacou o intestino da minha filha, e a gente levou ela para o hospital, ela ficou naquele Santa Casa, e aí eu cheguei lá, e a Idenê passava os dias com ela, eu dava aula, tinha uma vida corrida, agitada, e aí eu fui ver minha filha. Quando eu vi a minha filha, eu olhei para uma criança, tipo uma criança da Etiópia, aquelas criancinhas que só os ossinhos, só. E aí eu me desesperei, porque quando eu olhei, disse assim, ela vai morrer. Foi o que eu vi, foi a morte. Olhei para minha filha e vi a morte. E naquele momento, eu disse, não, tira ela daí, assina um termo, tirei ela do hospital, e não tinha nada, eu levei ela para o UPC, que era um hospital particular que ficava ali perto. E jogamos lá, deu um cheque. Eu digo, agora eu corro atrás do dinheiro, mas eu vou dar um cheque aqui, e lá eles pagam e vamos ver, se tiver, depois me botam na cadeia, mas minha filha não vai. E aí a gente fez um pacto, eu e a minha esposa. Se o Senhor Jesus salvar a minha filha, eu entregarei a minha vida, nós entregaremos a nossa vida nas mãos do Senhor. Interessante que eu olhei minha filha num dia, no outro dia, no mesmo dia, eu fiz o pacto. Acho que passado 48 horas, o semblante da minha filha já não era mais o mesmo. E os médicos, pasmem, já tinham feito os exames todos para descobrir o que estava causando aquela enfermidade nela. E aí descobriram que era uma bactéria chamada Proteus. Nunca esquecemos do nome da bactéria, Proteus, ficou lá. Se eu não sabia nada de bactéria, naquele dia eu aprendi o nome dessa bactéria. E a bactéria Proteus estava fazendo tudo aquilo na vida da minha filha. Então, muitas vezes, nós, nossas angústias e nos nossos sofrimentos e nas nossas lutas, nós estabelecemos pactos com Deus. E esquecemos de cumprir os pactos que fazemos com o Senhor. Esquecemos de realmente estabelecer esses pactos e dizer, Senhor, está aqui, agora é minha vez de cumprir. Me vem à mente uma história que é muito interessante a gente poder entender, é a história de Ana, uma mulher, que Ana era uma mulher atribulada de coração porque não tinha filho, e Ana pediu a Deus um filho, e Ana disse, Senhor, se tu me deres um filho, eu te entregarei essa criança para ti. Gente, eu fico pensando assim, olha como é interessante. Ana estabeleceu
uma aliança com Deus, um pacto com Deus e disse: Senhor, eu entregarei essa criança para ti. Eu só quero que tu me satisfaça o meu desejo de ser o quê? Mãe. Mas essa criança eu vou entregar nas tuas mãos. Amados, se você tentar entender como era essa questão de entregar o filho a Deus, não era simplesmente como a gente faz hoje. Domingo retrasado, Marcelo e Ingrid consagraram a Isis aqui na mão do Senhor. E levaram a filhinha para casa. Naquela época não era assim não. Entregar ao Senhor era deixar a criança nas mãos do sacerdote. A partir daquele momento, o sacerdote ia cuidar. Aquela criança não ia ser sua não, você só tinha gerado aquela criança. E aquela criança passaria a ser parte do sacerdote, ia andar com o sacerdote, ia fazer as obras sacerdotais, ia cumprir aquilo que estava dito lá. E eu fico pensando, como Ana foi audaciosa, corajosa e cumpriu aquilo que ela tinha dito. Desmamou o bebê e entregou a criança ao sacerdote, ou entregou a criança para Deus. Ela não estava entregando para o sacerdote, ela estava entregando para Deus, de um pacto e de uma aliança que ela tinha estabelecida com o Senhor. E é interessante a gente perceber isso aqui, que aí o que eu quero que você veja, só para a gente começar como parte introdutória. É importante que a gente perceba isso, porque muitas vezes a gente estabelece pactos e aliança com o Senhor, mas nós não cumprimos os nossos pactos e as nossas alianças que fazemos com o Senhor. Amém? Então nós precisamos meditar nisso. Quais foram os pactos que eu fiz ao longo da minha vida e não estabeleci e não cumpri ao Senhor? Eu vejo muita gente que diz assim: olha, se eu conseguir emprego, eu vou fazer um culto extraordinário para o Senhor. Aí o cara consegue um emprego e o culto está até hoje. Aí tem gente que diz assim: eu estou devendo um culto, né? Eu estou devendo um culto ao Senhor, como se isso fosse uma brincadeira, né? Eu estou devendo um culto. Vocês já viram alguém dizer isso para vocês? Alguém que deve algo que ele disse que ia fazer ao Senhor e não fez? Porque faltou dinheiro, eu não quero fazer agora, né? Eu vou fazer mais tarde, mas vou fazer. Sabe? Então, nossa vida, ela deve ser verdadeiramente pactuada e verdadeiramente compromissada com o Senhor. Tem um homem, outra história só para Jefté. Ele foi chamado para guerrear. E Jefté, ao ser chamado para guerrear, disse: eu sou um dos menores de todo Israel, vocês vêm a mim, atrás de mim, para que eu vá guerrear por vocês. Aí ele fez uma aliança com o Senhor e disse: Senhor, eu vou lá, mas se eu vencer a batalha, a primeira coisa que me aparecer na minha frente, quando eu chegar na minha casa, eu entrego a ti. E Jefté foi para a batalha, logrou êxito, voltou. E quando ele estava voltando de longe, a filha dele olhou e saiu na direção dele. Entendeu? Aí Jefté. Então muitas vezes a gente tem que ter cuidado também com as promessas ou com pactos que a gente faz com o Senhor. A gente não pode ser tão louco ao ponto de fazer alguns pactos que a gente... Deus não está pedindo. Tenha o equilíbrio. E aí eu vejo gente que faz assim: olha, se Deus me der um emprego, meu primeiro salário é do Senhor. Aí o cara consegue um emprego. Mas ele não vai precisar daquele salário para poder ir para o serviço, pagar a passagem, para poder fazer as coisas. Mas ele já, sem pensar, né, fez o pago. Tem gente que cumpre. Vou dar e pede emprestado. Olha, eu devo salário, mas eu vou pedir emprestado para alguém aqui as passagens para poder ir para o serviço e depois eu te pago. Mas tem gente que... a gente tem que ter o cuidado de estabelecer os pactos. Aliança. O texto que nós estamos lendo hoje fala de um homem que ele tinha profundo conhecimento de Deus. Assim, nas Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha um conhecimento grande.
E é interessante a gente poder perceber que o nome deste homem era Nicodemos. O texto vai falar Nicodemos. Mas ele era fariseu. O texto vai dizer que ele era fariseu. E Nicodemos, por ser fariseu, o texto diz que ele foi ter com Jesus de noite. Certo? E foi falar com o Senhor Jesus de noite. E aí eu fico pensando assim. Muitas vezes, a gente... Você pode... Como é que você olha assim esse texto assim? Vou falar com Jesus de noite. Eu estou vindo para o culto, é à noite. Não é assim que você vai pensar? Mas não é assim não. Nicodemos sabia que a obra de Jesus era feita de dia. Ele sabia que Jesus pregava diante daquelas nações todas. E ele, fariseu, ele estava inquietado. Ele estava com uma profunda inquietação no seu coração acerca de quem é Jesus. Quem é esse Jesus mesmo? Então ele estava inquieto acerca desse Jesus. Ele estava inquieto acerca da pessoa de Jesus. Jesus aparece fazendo milagres, Jesus aparece fazendo um bocado de coisa, mas a dúvida no coração de Nicodemos. Ele aprendeu uma coisa e ele está junto de um povo que ensinou alguma coisa para ele. E agora Nicodemos se depara com alguém que faz milagre e ele fica na dúvida: será se esse homem é de Deus? Ou se esse homem não é de Deus? As coisas que ele faz realmente são coisas que Deus aprova ou não aprova? E do outro lado ele tem um grupo que é dos fariseus que estão continuamente falando mal daquele homem. E ele está ali perdido, ele não sabe se segue ou se ele não segue, se ele vai ou não vai. Então o melhor horário para ele ir falar com Jesus não era de dia, porque de dia todo mundo ia ver Nicodemos lá falando com Jesus. Aí ia chegar para ele e ia dizer assim: vem cá, tu te converteu a este homem? Tu te converteu à pregação desse homem? Então de noite é quase como se ele tivesse ido à presença do Senhor Jesus escondido, entendeu? E ele era um homem de nome dentro daquela doutrina. Ele era alguém que tinha dentro do farisaísmo, extremamente conhecido. E ele vai até Jesus de noite, e ele chega até ali onde o Senhor Jesus Cristo e vai ter um diálogo. Eu vou agora tirar minha dúvida. Eu quero saber quem é este homem. Teoricamente, amados, essa deve ser a postura de todos nós. Querer saber quem é Jesus. Eu não sei se você tem essa curiosidade, se você que nos ouve nesta noite, ou você que já teve esse encontro, se você tem curiosidade de saber quem é Jesus. E Nicodemos tinha essa curiosidade de saber quem era Jesus. E ele foi até lá onde o Senhor Jesus Cristo. E sabe, uma coisa que é muito comum as pessoas fazerem quando estão perto de alguém é jogar uma espécie de elogios para ver se você é bem recebido, né? Aí você chega lá perto do presidente e você se poxa, o senhor é um homem abençoado, o senhor é um homem de Deus, né? E aí o presidente logo se enche todo e fica todo feliz, né? Esse homem está lançando palavras boas, elogiosas. E sabe, essas palavras boas, elogiosas, elas amassageiam o eco, né? Amassageiam o coração. E as pessoas gostam de receber palavras de elogios, né? Palavras boas. E aí Nicodemos chega dizendo assim para o Senhor Jesus Cristo: olha, o senhor com certeza é uma pessoa de Deus, porque a obra que você faz, se Deus não fosse com você, essas obras não aconteceriam. Sabe? São palavras de elogios, mas Jesus não está aí para elogios. Jesus está para a sinceridade do coração. A gente nunca vai pensar que a gente vai enganar o Senhor Jesus Cristo com palavras doces, amáveis. O Senhor Jesus Cristo quer sinceridade em cada um da gente. O Senhor Jesus Cristo quer sinceridade sua. O Senhor Jesus Cristo não está interessado em elogios, não, ele está interessado em palavras, ele está interessado em saber se seu coração é correto. E Jesus dá uma palavra, tipo assim: não estou nem aí para ter os elogios. Vou dizer assim, vou dar uma palavra bem dura, assim, como você imaginasse assim, Jesus estivesse dizendo assim para Nicodemos:
Olha, Nicodemos, se tu não nasceres de novo, tu vai para o inferno. Porque, olha como é a palavra, só que Jesus é tolhido, né? Você já ouviu alguém dizendo assim? Se tu não aceitar o Senhor Jesus Cristo, tu vai para o inferno. Não dói? Não é impactante? É? A gente fica até com raiva quando alguém diz isso. Como é que esse cara vem dizer que eu vou para o inferno? Né? Jesus foi tolhido. Disse: olha, Nicodemos, se tu não nasceres de novo, tu não entrarás no reino de Deus. Ora, se tu não entra no reino de Deus, tu vai entrar no reino de quem? Hein? Se você não entra no reino de Deus, você vai entrar em qual reino? Me explique. Tem um outro reino melhor do que o reino de Deus? Jesus está dizendo para Nicodemos bem claro e objetivo: se tu não nasceres de novo, tu não entrarás no reino de Deus. E há essa necessidade da gente nascer de novo. E esse nascimento de novo, Jesus vai estar dizendo: olha, Nicodemos, tudo que tu andastes fazendo lá do início até aqui está tudo errado. Tu precisas nascer de novo. Entendeu? Então, Nicodemos chega até Jesus com elogios, mas Jesus não se apega a esses elogios dados por Nicodemos a ele. O que Jesus Cristo vai fazer? Tu precisa nascer de novo. O Herbson, tu precisa nascer de novo. Carlos, tu precisa nascer de novo. Marçal, tu precisa nascer de novo. E é interessante que esse nascimento de novo, a gente pode estar achando assim, isso é continuamente, todo dia a gente tem que estar nascendo de novo. Não é mais aceitando o Senhor Jesus Cristo, assim, mas precisamos estar deixando morrendo algumas coisas que não servem mais para a nossa vida e recomeçando uma nova vida, todos os dias. Mas Jesus é bem objetivo, ó: se tu não nasceres de novo, tu não verás o reino de Deus. Há necessidade disso. Então tem muita gente que, eu vou dizer palavras elogiosas para Deus, maravilhosas para o Senhor, mas não vou me comprometer com o nascimento de novo. Vais para onde? Não entrarás no reino de Deus. Aí eu não sei para onde é, se não é o reino de Deus. Quem não vai para o reino de Deus, eu não sei nem para onde vai. Você sabe para onde vai? Se não entra no reino de Deus, vai para onde? Aí você responde. Entendeu? Então tem que haver um novo nascimento. Mas Nicodemos, agora o Senhor Jesus Cristo, a palavra é tão pesada que Nicodemos não entende. Gente, a gente ouvir a palavra de Cristo, no primeiro momento a gente não consegue captar, a gente não consegue entender. Por isso que é necessário a gente ouvir a pregação do Senhor continuamente. A gente escuta uma aqui, não entendi. Escuta outra ali, não entendeu. Mas um dia, essa palavra, ela vai bater no seu coração e ela vai entrar com profundidade. Por isso que nós estamos aqui. Certo? Acham engraçado? Eu vou dar um testemunho meu. Uma das coisas que eu tinha maior raiva era encontrar um crente no ônibus que viesse falar para mim, dizer assim: queres aceitar o Senhor Jesus Cristo? Senão tu não vai ser salvo. Porque ele me dava raiva. Achava orgulhoso da pessoa dizer isso. Veja a coisa, hoje eu estou do outro lado. Mas quando eu encontrava alguém que dizia para mim: tu não queres aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Eu dizia: eu já tenho o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. É só isso. Já cansei de ir para a igreja. Ó, gente, não faça isso que eu fiz, não. Não é bonito. Cansei de ir para a igreja. Eu quero fazer um convite. Quem quer aceitar o Senhor Jesus Cristo? Eu de mão saía, vinha até aqui, pensando que estava fazendo mal, né? Deus já estava me preparando, eu vinha. Aí quando terminava o culto, a pessoa chegava com um papelzinho: me dê seu nome. Eu disse: por quê? Porque você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Sim, eu aceitei. A confusão. Sim, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, mas não disse que vinha para essa igreja. Chatíssimo, o cara é chato, né? O cara vai para a igreja para arranjar confusão, né? Para você ver, mas sabe o que é isso? É falta de entendimento, de compreensão, entendeu? Não era que era chato, é porque não tinha entendimento, não tinha compreensão.
Tem muita gente que vai para a igreja e pensa assim, eu estou indo para a igreja, eu que vou dizimar? Tu acha que eu sou otário, rapaz? Eu vou dar meu dízimo para o pastor? Você já disse isso? Não, fala a verdade, não minta. Alguém aqui já disse isso? Não tem gente que pensa? Tem gente que chega e diz assim, tu é muito besta, Marcelo. Tu vai para a igreja, aí aquele pastor, aquele negão que está lá, vai ficar com dinheiro. Não é assim que a pessoa diz? É assim, meu amado. É dessa forma que as pessoas entendem. Porque elas não tiveram o quê? Um novo nascimento. Elas não se encontraram com quem? Com Jesus. Então e esses erros a gente comete. A gente está lá fora. E Jesus vai trabalhando, vai operando. Mas Nicodemos, ele vai lá e ele está tendo. Eu acho legal de Nicodemos, amados, é esse diálogo que ele tem assim com Jesus. Tira a dúvida mesmo. Eu acho que ele sai de lá muito mais perdido ainda. Porque o Senhor Jesus Cristo chega para ele e vai dizer assim, tu tem que nascer de novo, Nicodemos. Se tu não nascer de novo, tu não entrarás no reino de Deus. Aí Nicodemos vem. Aí ele faz assim uma pergunta para o Senhor Jesus. Agora, sabe, essa aí é a seguinte, eu não entendi nada. Isso é legal de Nicodemos. Eu estou aqui, Senhor. É como se tiver. Eu estou aqui, Senhor Jesus, mas eu não entendi nada. Como pode um homem velho que nem eu entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Né? Não pode. Sabe? É como se você estivesse conversando hoje com alguém e dissesse assim, pastor, como pode? O senhor está me dizendo que é ser espírita. Eu tenho que ir para o espiritismo para nascer de novo. Né? Porque ele está falando de um novo nascimento. E esse novo nascimento só pode ter esse entendimento. Ah, isso aqui que eu fiz está tudo, não serve. Ah, então eu agora tenho que buscar as minhas reencarnações para saber quem eu fui no passado, para eu poder nascer com uma nova vida, um homem agora diferente. Tá vendo? Que é uma altamente profunda e feita por Nicodemos ao Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Nicodemos está perdido naquilo que ele está sendo confrontado. Nicodemos está sendo confrontado com Jesus naquele momento. E aí Nicodemos se depara e diz assim, já entendi, é o espiritismo, eu tenho que entrar numa reencarnação, nascer de novo, ter uma nova vida, e agora eu vou ter uma vida em Cristo Jesus. E aí o Senhor Jesus Cristo vai dar uma pausa para Nicodemos e vai dizer a Nicodemos, não é isso. Quando eu falo nascer de novo, Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito. Primeiramente, tu tem que nascer no arrependimento, reconhecer que Jesus, eu sou o Senhor. Quando ele fala do nascimento na água, nascer na água, ele está se referindo ao batismo e do batismo do arrependimento. Reconhecer que Jesus, eu sou pecador, eu preciso ter um arrependimento profundo. E quantas pessoas dizem, eu não me arrependo de nada, tudo que eu fiz, continuaria fazendo, eu não me arrependo, como se isso fosse uma coisa boa e bonita. E o arrependimento, de fato, quando esse convite do arrependimento, é porque a gente reconhece que as nossas atitudes, elas não estão de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem determinado para a nossa vida. Então, Nicodemos, Jesus vai dizer, tu precisa nascer da água, mas tu precisa nascer também do Espírito. E o que é interessante que ele vai fazer, Jesus é o primeiro que vai dar essa ideia do nascimento carnal e do nascimento espiritual. Então, o que é nascido da carne, é carne. Então, eu nasci gerado da carne, tive o nascimento, andei, é isso que ele quis dizer para Nicodemos, até aqui onde tu andaste, Nicodemos, estava tudo errado. Agora, Nicodemos, tu precisa nascer do Espírito. Por isso, nós temos duas espécies de nascimento. Um nascimento na carne. Eu não entendi esse nascimento na carne, pastor. É esse nascimento, está ali a Isis, ó. Nasceu, saiu da Ingrid, eu não sei que dia, qual foi a data? 26 de dezembro.
Então a Isis nasceu, aí o nascimento carnal, está ali a Eloá, né? Eloá também nasceu, está aqui o Filipe, que também nasceu, são nascimentos na carne. Mas esse nascimento na carne, por si só, não me liga a Deus. Eu preciso ter o nascimento espiritual. Eu preciso me tornar filho de Deus. Eu preciso entrar na filiação do Senhor. João 1,12 vai dizer assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Então o nascimento espiritual nasce ou ocorre quando alguém aceita, recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui Jesus está dizendo para Nicodemos que Nicodemos precisa nascer novamente. Mas a ideia do Senhor Jesus Cristo ali é confrontar Nicodemos, é levar Nicodemos a perceber que as coisas que ele já vinha praticando não estavam de acordo com a vontade de Deus, mesmo ele sendo um homem da lei, mesmo ele sendo um homem que conhecia a palavra de Deus da época. Entenderam? Muitas vezes nós podemos estar enganados, certo? Tem um filme, o irmão Carlos já passou aqui no Telecine Gospel, que nós temos aqui o nosso diretor de Telecine aqui, Telecine Gospel, né, meu irmão? E esse filme é interessante que ele passa, não sei quem assistiu esse filme, eu esqueci o nome dele, mas eu assisti o filme, o nome eu não me lembro, só me lembro que do filme aqui. Ele tem uma passagem de arrebatamento, né? Ou, se não for o nome arrebatamento, mas ele fala de arrebatamento, o filme. E some, vai embora um monte de gente. E uma mãe foi e a filha ficou. Você lembra disso? Apocalipse. Ó, eu estou chamando arrebatamento, mas o nome do filme é Apocalipse. A mãe foi, o irmãozinho foi, mas o menino ficou, né? Foi, né? Aí a filha ficou. E a filha ficou sem entender, desesperada. É que isso é uma ilusão, é um filme. O cara está tentando contar uma história como será o dia lá da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, a mãe foi. Eu só não gostei porque o pastor era preto, porque se fosse branco não tinha problema, mas como ele era um pretinho, digo, até nisso eles têm racismo. Aí ela chegou perto do pastor e o pastor disse assim: o que minha mãe falou é verdade, minha filha, o que sua mãe falou tudo era verdade, viu? Ela estava certa. Aí tudo bem. Aí ela chegou: vem aqui que eu quero lhe dar um conselho. Aí ela vai e diz assim: olha, se o senhor não ouviu ao senhor mesmo, por que eu vou lhe ouvir?